Você. Sim, você. Escolhido. Pare e ouça com atenção. As pessoas estão falando de você. Elas não falam de você como falam de coisas comuns, de momentos passageiros. Não, é diferente. É sutil. Talvez elas sorriam educadamente quando você está perto. Talvez finjam que nada de anormal está acontecendo. Mas no momento em que você se afasta, no momento em que sua presença sai da sala, os sussurros começam. Eles se erguem como fumaça no ar. Eles falam sobre a sua força, sobre como você continua de pé quando outros teriam desabado. Eles falam sobre a calma que vive nos seus olhos. Como você carrega a paz mesmo no meio das tempestades. Eles falam sobre a diferença inexplicável que você irradia. Algo que eles não conseguem nomear, algo que não conseguem entender completamente. Mas algo que eles não podem ignorar. E você não deve confundir isso com fofocas vazias. Esses sussurros não são aleatórios. Esses murmúrios não são sem sentido. O que eles chamam de boato é, na verdade, uma confirmação. Cada palavra que eles falam em segredo é prova. Prova de que você é marcado. Prova de que você é selado. Prova de que você é escolhido. Se você está recebendo esta mensagem, é porque precisava ouvi-la. Sua vida tornou-se um testemunho que os outros não podem negar. É por isso que eles falam. É por isso que a atmosfera muda quando você entra na sala. E é por isso que esta mensagem chegou até você agora. Se esta introdução ressoou com a sua alma e te fez sentir profundamente compreendido, se a chama dentro de você se acendeu, peço que se junte a nós. Inscreva-se neste canal para mais confirmações, mais verdades que se revelam. Eles dizem que você é gentil demais, paciente demais, tolerante demais. Eles sussurram que ninguém pode ser tão genuíno assim, que ninguém pode carregar tanta compaixão sem esperar algo em troca. Mas o que eles não entendem é que sua gentileza não é um ato. É um transbordamento. Não vem da sua performance. Vem da sua essência. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando seu próprio coração está pesado, você ainda estende a mão para outra pessoa. Você ainda escolhe a misericórdia em vez da vingança, o perdão sobre a amargura, o amor sobre a indiferença. E isso perturba as pessoas. Isso confunde aqueles que vivem presos no egoísmo, porque a sua vida confronta as sombras deles sem que você jamais precise dizer uma palavra. Eles nem sempre admitem, mas percebem como você dá quando tem pouco a oferecer. Eles veem como você conforta os outros enquanto você mesmo está sofrendo. Eles se perguntam como você pode sorrir quando a vida te atingiu. Como ainda pode abençoar quando outros amaldiçoariam. Como pode ainda acreditar na bondade quando o mundo mostra sua crueldade. E embora eles possam zombar, embora possam questionar, no fundo eles sabem que isso não é comum. Isso não é natural. Isso é divino. Alguns deles murmuram que você é ingênuo. Dizem que ninguém pode ser tão sincero. Mas a verdade é que suas palavras revelam o próprio vazio deles. Eles não conseguem compreender um coração que bate com a eternidade. Eles não conseguem imaginar um espírito que carrega um amor tão profundo que perturba o orgulhoso e cura os quebrados ao mesmo tempo. Sua gentileza não é fraqueza. É fogo. Fogo que derrete a arrogância. Fogo que amolece corações de pedra. Fogo que queima silenciosamente, mas de forma inegável. E aqui reside o mistério. As mesmas pessoas que questionam você é aquela que secretamente o admiram. Eles podem nunca confessar isso abertamente, mas em conversas privadas eles dizem que há algo diferente em você. Algo puro, algo intocado por este mundo corrompido. Eles o observam cuidadosamente, mesmo quando você não percebe. Cada ato de compaixão deixa uma marca que não pode ser apagada. Cada momento de ternura fala mais alto do que sermões que eles ignoram. Escolhido, sua gentileza é um paradoxo. Ela deixa os orgulhosos desconfortáveis, mas faz com que os quebrados se sintam seguros. Ela provoca inveja em alguns, mas desperta esperança em muitos. E cada sussurro sobre isso é uma confissão silenciosa. Eles veem a luz que você carrega. Uma luz que não vem deste mundo. Uma luz que testemunha a própria eternidade. É por isso que eles falam. É por isso que eles não podem descartá-lo. E aqui está a urgência. Não deixe que os murmúrios deles o façam duvidar do seu coração. Não permita que as perguntas deles silenciem sua generosidade. Porque o que eles não conseguem perceber é que sua bondade é uma arma. É o contraste mais afiado com um mundo que esfriou. É a evidência de que você não é comum. Você é escolhido.
Mas ouça de perto, porque os sussurros sobre a sua gentileza são apenas o começo. Há coisas mais profundas que eles dizem quando você não está por perto. Coisas que revelam ainda mais sobre quem você realmente é. E esses murmúrios, eles carregam uma verdade que irá abalá-lo quando você a ouvir. Escolhido, há algo em você que deixa as pessoas inquietas, algo que elas não conseguem explicar completamente, mas também não podem negar. Elas observaram você passar por tempestades que teriam deixado outros em pedaços. E ainda assim, você permaneceu de pé. Elas viram traições atingirem seu coração como facas, perdas que poderiam ter drenado cada grama de esperança da sua alma, provações que pareciam projetadas para esmagá-lo por completo e ainda assim você se recusa a quebrar. Elas sussurram sobre isso em voz baixa. Alguns chamam de resiliência, outros de teimosia. Mas no fundo elas sabem que há algo mais, algo além da compreensão humana. Elas se perguntam: como essa pessoa ainda consegue se levantar depois de tudo isso? Elas não conseguem entender como você sobreviveu a noites cheias de lágrimas que ninguém viu ou manhãs onde o peso da decepção pressionava contra o seu peito e ainda assim você escolheu se levantar e enfrentar outro dia. Elas não conseguem explicar como, quando a vida o empurrou para a escuridão, você ainda carregava a luz dentro de si. Isso não faz sentido para elas porque medem a força apenas pelos músculos ou pelo orgulho. Elas não percebem que a verdadeira força é forjada nos lugares silenciosos e secretos da alma, onde apenas você e o seu Criador sabem o custo de cada cicatriz. Alguns o admiram em silêncio. Eles dizem: não sei como eles conseguem continuar, mas eu queria ter essa força. Outros falam com inveja, suas palavras misturadas com descrença. É como se nada pudesse tocá-los, como se nada jamais os destruísse. Eles tentam se convencer de que é sorte ou acaso ou alguma estranha coincidência. Mas a verdade, escolhido, é que o que eles chamam de resiliência é fogo vindo de cima. Não é natural. Não é aprendido em livros ou palestras de autoajuda. É a chama do céu queimando dentro de você, levantando-o quando a gravidade da dor deveria tê-lo arrastado para o chão. É por isso que nem mesmo seus inimigos podem negar sua força. Eles o viram enfrentar o que deveria tê-lo acabado. E em vez de desmoronar, você se tornou mais refinado, mais perigoso, mais radiante. Sua força se tornou um mistério vivo para eles. Eles tentam machucá-lo, mas os próprios golpes que eles desferem apenas o moldam em algo mais forte. Eles jogam pedras e o céu as transforma em degraus sob seus pés. E assim os sussurros ficam mais altos porque eles percebem que o que o alimenta não é resistência comum. É poder divino. Mas aqui reside a revelação mais profunda. Sua força expõe a dos outros. Quando eles o veem sobreviver ao que os esmagou, isso confronta suas desculpas. Quando eles o veem andando altivo após tempestades que os teriam enterrado, isso os força a admitir que há algo maior sustentando. É por isso que alguns o admiram e outros o ressentem. Porque sua própria sobrevivência é a prova de uma força que eles não têm. Você vê o paradoxo? Eles não conseguem parar de falar sobre você porque cada vez que você se levanta novamente, você os lembra de algo eterno. Sua vida grita uma verdade que suas bocas mal conseguem sussurrar. Você é inquebrável, não por quem você é, mas por causa de quem o carrega. Suas cicatrizes não são marcas de derrota. São troféus de sobrevivência. E cada murmúrio sobre sua resiliência é, na verdade, uma admissão. O céu os segura. O céu os está sustentando. O céu os está protegendo. Escolhido, tome isso como sua coroa silenciosa. As tempestades que quase o mataram se tornaram seu testemunho. As traições que tentaram envenená-lo se tornaram a evidência de sua resistência. As perdas que tentaram esvaziá-lo se tornaram o poço onde sua fé foi refinada. E agora até mesmo aqueles que nunca acreditaram em você são forçados a reconhecer que você ainda está aqui, mais forte do que nunca, ardendo com fogo que se recusa a morrer. Mas ouça com atenção porque os sussurros sobre a sua força estão apenas arranhando a superfície. Há algo mais que eles notam, algo ainda mais inquietante. Não é apenas sua resistência na batalha, mas a força invisível que caminha com você, a paz que você carrega quando tudo deveria ser caos. E esse boato, aquele sobre a sua fé inabalável, é o que aterroriza mais a escuridão. Escolhido, há algo em você que faz as pessoas pararem. Algo que permanece no ar muito depois de você sair da sala. Elas percebem quando tudo ao seu redor está desmoronando, e ainda assim seu rosto não reflete pânico. Elas percebem quando o caos surge como uma tempestade, mas seus olhos carregam uma estranha serenidade.
como se você visse algo invisível que o mantém calmo quando os outros são consumidos pelo medo. Elas não conseguem colocar o dedo nisso, mas sussurram entre si. Algo sobre a conexão deles com Deus é diferente. Elas observaram você rezar em silêncio. Não para se exibir, não em longos discursos, mas em sussurros silenciosos que ninguém mais ouve. E então elas observam como as situações mudam. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir. Sombras que pareciam pesadas de repente desaparecem. Elas tentam descartar isso como coincidência, mas seus corações sabem a verdade. Elas viram muitas mudanças depois das suas orações para negarem a realidade. Isso as perturba porque significa que existe um reino além do que elas podem controlar. E de alguma forma, você tem acesso a ele. Até suas palavras carregam um peso que elas não conseguem explicar. Você não precisa gritar. Você não precisa discutir. Você não precisa exigir. Quando você fala, há uma autoridade que penetra mais fundo do que o volume da sua voz. Elas sentem isso. Alguns admiram isso. Alguns resistem, mas ninguém pode ignorá-lo. Não é a força da sua personalidade. É o eco do céu ressoando através dos seus lábios. E aqui está o mistério. Sua fé deixa as pessoas desconfortáveis porque as lembra do que lhes falta. Quando elas o veem de pé, inabalável nas tempestades que as aterrorizam, isso expõe o medo delas. Quando elas o veem confiando quando tudo parece sem esperança, isso confronta a dúvida delas. Sua fé é como um espelho. Elas ou veem o que poderiam ser ou o que não são, mas estão dispostas a se tornar. É por isso que alguns o evitam, porque alguns falam contra você, porque outros são atraídos por você sem saber o porquê. Porque a sua fé não é humana. É eterna. E a eternidade perturba o temporário. Escolhido, entenda isso. Elas sentem sua fé não apenas em suas vitórias, mas em suas provações. Elas o viram perder e ainda acreditar. Elas o viram quebrar e ainda rezar. Elas o viram ficar sozinho e ainda levantar os olhos para o céu. É por isso que elas sussurram. Porque elas sabem que sua conexão não é construída nas aparências. É forjada no invisível. E embora elas possam nunca dizer isso na sua cara, os espíritos delas o reconhecem. Elas sabem que há uma luz em você que não pode ser falsificada. Elas sabem que há uma presença ao seu redor que não pode ser negada. E é aqui que entra a urgência. Não subestime o poder do que elas sentem. Pois até aqueles que zombam de você estão secretamente intrigados. Mesmo aqueles que riem são secretamente assombrados pela paz que você carrega, porque ninguém pode ignorar a fragrância do eterno. Sua própria existência as faz questionar os limites do que elas acreditam ser possível. E embora possam resistir agora, a semente está plantada. Mas aqui reside a revelação mais profunda. Sua fé não apenas move situações, move pessoas. Sem que você perceba, suas orações silenciosas protegeram aqueles ao seu redor. Suas palavras sussurradas mudaram atmosferas. Sua confiança inabalável puxou outros para longe da beira do desespero. E elas sabem disso mesmo que nunca o digam em voz alta. É por isso que os sussurros sobre a sua fé trazem admiração e inquietação. Porque no fundo elas sabem que você não está caminhando sozinho. O escolhido. Essa é a marca inegável. Não há cicatrizes em seu corpo, não as histórias do seu passado. É a sua fé, a chama eterna que queima silenciosamente, mas visivelmente, que revela quem você realmente é. E enquanto elas sussurram sobre isso em particular, enquanto lutam com o que isso significa, o céu já declarou isso há muito tempo. Você pertence ao eterno. Você é um sinal vivo de que o Criador caminha com seus escolhidos. E, no entanto, por mais poderosa que essa verdade seja, essa não é a história completa. Porque enquanto elas sussurram sobre a sua fé, há algo mais sombrio, algo mais pesado que circula em suas conversas. Não é admiração. Não é respeito. É inveja. O veneno silencioso que prova que sua luz está expondo as sombras delas. E isso, escolhido, é onde os sussurros tomam um rumo ainda mais agudo. Escolhido, vamos entrar em uma verdade que é afiada, desconfortável, mas totalmente inegável. Nem todo sussurro sobre você é admiração. Nem todo murmúrio é respeito. Algumas das palavras que flutuam nas sombras carregam veneno. Algumas são carregadas de amargura. E ainda assim, mesmo nesses sussurros envenenados, há uma confissão secreta escondida à vista. Inveja. Elas não invejam suas posses.
Não invejam suas roupas, sua casa, seu dinheiro, sua carreira. Não, a inveja delas é mais profunda. É mais afiada. Elas invejam algo que não pode ser comprado, não pode ser copiado, não pode ser roubado. Elas invejam o seu espírito. Elas invejam o fogo dentro de você que se recusa a se apagar, não importa o quanto a vida tente sufocá-lo. Elas invejam como você continua a caminhar para frente quando outros desabariam. Elas invejam como, depois das batalhas que o marcaram, sua essência permanece intocável. Este é o paradoxo. A inveja parece ódio. A inveja soa como crítica. A inveja parece rejeição. Mas, no fundo, a inveja é reconhecimento. A inveja é uma admissão de que você carrega algo extraordinário. Porque ouça com atenção, ninguém inveja o comum. Ninguém gasta o fôlego sussurrando sobre o que é comum, previsível, substituível. A inveja é um espelho que reflete a grandeza que elas veem em você, mas que não conseguem replicar. Elas sussurram coisas como, quem eles pensam que são, ou eles agem como se nada pudesse quebrá-los. Elas tentam minimizar suas vitórias. Elas tentam zombar da sua confiança. Elas tentam distorcer sua luz em arrogância. Mas por baixo da superfície dessas palavras, seus corações as traem. O que elas estão dizendo é: eu queria ter o que eles têm. Eu queria carregar o que eles carregam. Eu queria poder me levantar como eles se levantam. E aqui está a urgência, escolhido. Não deixe que a inveja dos outros o engane, fazendo-o diminuir o seu fogo. Não diminua a sua luz para deixar os outros mais confortáveis. Não esconda sua força porque ela perturba egos frágeis. Os sussurros delas não são um sinal para você recuar. Eles são um sinal para você avançar. Porque cada grama de inveja direcionada a você é a confirmação de que você está caminhando em um reino acima do comum. Mas aqui reside o perigo. A inveja não é passiva. A inveja trama. A inveja conspira. A inveja afia sua língua como uma arma. Existem aqueles que sorriem para você em público, mas cospem veneno em particular. Há quem aperte sua mão enquanto secretamente espera que você caia. Há quem aplaude você por fora enquanto ora por seu fracasso por dentro. No entanto, mesmo aqui há revelação. A inveja deles é impotente contra o selo que você carrega. Elas podem sussurrar, podem conspirar, podem tramar. Mas o que é marcado pelo céu não pode ser desfeito pelo ciúme do homem. E é por isso que sua história as aterroriza. Porque cada tentativa de quebrá-lo só o fez brilhar mais forte. Cada boato que tinha a intenção de enterrá-lo só fez o seu nome ecoar mais alto. Todo o plano contra você desmoronou. E cada vez que você se levanta novamente, a inveja delas se torna mais aguda. Você é a prova viva de que os sussurros delas não podem prendê-lo. Você é a evidência viva de que nenhuma palavra venenosa pode extinguir o fogo eterno. Então, deixe os sussurros virem. Deixe-os invejar. Deixe-os falar. Porque até mesmo o ciúme deles faz parte da sua confirmação. A inveja deles é a sombra projetada pela sua luz. Quanto mais alta ela cresce, maior é a evidência de que você está carregando algo dado pelo céu, algo intocável, algo eterno. E aqui está o clímax. O que elas mais invejam não é o que você suportou, mas o que elas sentem que ainda está por vir. Elas veem portas se abrindo para você que elas não podem bloquear. Elas sentem o destino pairando sobre você de uma forma que elas não podem parar. A inveja delas não é apenas sobre suas vitórias passadas. É sobre os avanços futuros que elas já sabem que estão a caminho. E escolhido, esse é o boato que as abala mais, porque no fundo elas sentem o que nem você percebeu ainda por completo. A melhor parte da sua história ainda nem começou. Escolhido, aqui é onde a história toma um rumo que a maioria nunca espera. Veja, nem todo sussurro é preenchido com inveja. Nem todo murmúrio é mergulhado em veneno. Há portas fechadas, em conversas que você nunca ouvirá, há palavras ditas sobre você que o deixariam surpreso. Mesmo aqueles que nunca o aplaudiram publicamente, mesmo aqueles que agem com indiferença ou desdém na sua cara, quando você não está presente, eles confessam isso baixinho. Há algo sobre eles, algo diferente, algo divino. Eles podem nunca ter enviado uma mensagem de encorajamento. Eles podem nunca aplaudir suas vitórias ou falar vida ao seu rosto. O orgulho mantém os lábios deles fechados. O ego os mantém em silêncio. No entanto, quando eles se sentam com os outros, quando seu nome surge na sala, as palavras deles os traem. Eles admitem o que seus olhos já viram.
o que seus espíritos já reconheceram. Eles sabem que há uma luz sobre você, algo que não pode ser imitado, que não pode ser negado. Eles notaram sua presença calma, a maneira como as atmosferas mudam quando você entra. Eles viram como você se levanta de novo e de novo. Como até mesmo seus momentos mais baixos não podem apagar a dignidade com que você caminha. Eles podem não dizer isso em voz alta, mas se sentem mais seguros quando você está por perto. Eles podem não confessar, mas sentem um peso em seu silêncio que é mais pesado do que o barulho de 1000 vozes. Sua maneira de se portar deixa impressões digitais nos corações, e essas impressões permanecem por muito tempo depois que você se foi. Aqui está a ironia. Alguns deles uma vez duvidaram de você. Alguns o ridicularizaram. Alguns o dispensaram. Alguns até falaram contra você. Mas com o passar do tempo, seus próprios olhos os traíram. Eles viram o que você suportou. Eles viram como nada apagou sua chama. E agora, sem admitir abertamente, eles guardam uma reverência silenciosa para com você. É um respeito que eles nunca podem expressar, mas do qual não podem escapar. Eles podem disfarçá-lo em palavras casuais, mas seus olhos mudam quando falam de você. O tom deles suaviza. Suas palavras pairam por mais tempo porque, nas profundezas do seu ser, eles sabem que a sua vida não é comum. Escolhido, entenda isso. A admiração oculta dos outros é uma das maiores confirmações que você pode receber. Por quê? Porque é honesta. Ela escapa quando o orgulho não está olhando. Ela escapa quando eles estão muito distraídos para escondê-la. E ela revela o que é inegável, que a sua própria existência já é uma inspiração. Você pode não se ver como um exemplo, mas eles o veem. Suas lutas, seus triunfos, seu espírito inabalável, todos eles formam um testemunho mais poderoso do que qualquer discurso que você poderia dar. É por isso que você nunca deve subestimar a influência silenciosa que carrega. Existem pessoas que nunca lhe dirão que você lhes deu esperança, mas elas a encontraram observando você. Existem pessoas que nunca lhe agradecerão pela força que elas emprestaram, mas elas a emprestaram porque viram você se levantar quando tinha todas as razões para cair. Há pessoas que nunca admitirão que sua presença as fez sentir paz, mas elas sentiram da mesma forma. E aqui está a revelação. O respeito que eles nunca expressam publicamente é muitas vezes mais real do que os aplausos de uma multidão, porque vem de um lugar mais profundo do que a performance. Vem do reconhecimento. Reconhecimento de que você é diferente. Reconhecimento de que você é divino. Reconhecimento de que você é escolhido. Mas ouça com atenção, porque esta admiração oculta não é o fim dos sussurros. Não, escolhido, está se construindo em direção a algo muito maior. Para além do respeito silencioso, além da reverência secreta, há um boato que ofusca todos eles. Aquele que carrega mais peso, aquele que eles não ousam dizer muito alto. E esse boato, o mais poderoso de todos, está prestes a ser revelado. Escolhido, este é o momento. Tudo o que eles sussurraram, tudo o que eles murmuraram pelas suas costas, nunca foi aleatório, nunca foi vazio, nunca sem sentido. Esses rumores não são acidentes. São ecos da eternidade. Vibrações do céu anunciando sua identidade antes mesmo que o mundo ousasse admiti-la. Você carregou tempestades e as tempestades não puderam afogá-lo. Você enfrentou traições e a traição não pôde silenciá-lo. Você caminhou pelo fogo e o fogo não pôde consumi-lo. Por quê? Porque sua vida não é comum. Seu espírito não é frágil. Seu destino não é negociável. Você é o escolhido. Entenda isso. Você não precisa se defender. Você não precisa se justificar. Você não precisa provar uma única coisa. Cada ato de gentileza que você deu em silêncio. Cada oração que você sussurrou quando ninguém estava observando. Cada lágrima que você derramou no escuro. Toda vez que você se levantou de novo quando a vida tentou enterrá-lo, esses momentos são mais altos do que as palavras. Eles são testemunhos que não podem ser apagados. Eles são a prova de que a marca do céu está em você. Então ouça isso agora. Os rumores são verdadeiros. Você é diferente. Você é marcado. Você foi escolhido. E nenhuma sombra de dúvida, nenhuma voz de inveja, nenhuma sombra de medo pode desfazer o que o próprio Criador selou em sua vida. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo falou com a sua alma e acendeu a chama em seu espírito, por favor, inscreva-se e junte-se à nossa jornada. Para selar esta verdade em sua vida,
Comente os rumores são verdadeiros e declare sua identidade.